Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um programa Psicologia e Maternidade. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como que é feito o trabalho de triagem, de diagnóstico dentro da psicologia perinatal. Como a gente se porta quando a gente recebe uma mãe, né, e que a gente começa a perceber que ali existe altos níveis de estresse, ansiedade, e a gente precisa direcionar o tratamento. Exatamente. Então, eu vou começar diferenciando essas duas coisas, né? A triagem, ela tem a ver com fazer realmente uma triagem dentre um grupo de pessoas. Então, geralmente, quando a gente faz o pré-natal psicológico, ou um grupo de gestantes, ou um grupo psicoterapêutico de gestantes, a gente aplica instrumentos que permitem que a gente identifique quais pessoas dentro daquele grupo estão apresentando sintomas de estresse, de ansiedade, né, e sintomas de depressão. E ao identificar isso, aí sim a pessoa vai para uma etapa de diagnóstico realmente. Então, na triagem, pode ainda haver falsos positivos, falsos negativos. A gente não é uma ferramenta realmente de diagnóstico, é para identificar a presença de sintomas. Então, por exemplo, a pessoa pode apresentar sintomas de depressão, mas na verdade está passando por um processo de luto. Então, quando vai para a etapa de diagnóstico, a gente verifica que não é um transtorno depressivo. Sim. Então, é um trabalho de vital importância justamente porque direciona a forma como a gente vai trabalhar na identificação desses sintomas que vão aparecer, para a gente, de fato, saber como a gente vai tratar aquela mulher, né, ou aquele grupo de mulheres, né, Dani? Exatamente. Então, a partir esse diagnóstico, ele precisa ser feito de uma maneira muito cuidadosa. Em geral, não é apenas a aplicação de um instrumento que vai dar um diagnóstico, né? Quando a gente fala de instrumento, a gente está falando de testes psicológicos, né? Que as pessoas ouvem muito falar. O teste, ele não é a única ferramenta para a gente realmente fazer um diagnóstico, né? De um transtorno de ansiedade, de um transtorno de depressão. A gente precisa utilizar outros critérios, né, como, por exemplo, o DSM-5, a gente faz entrevistas, a gente entende todo o contexto daquela mulher, né? Sim, mas o instrumento, ele ajuda muito, né? Justamente porque, às vezes, se você não usa um instrumento, às vezes fica mais difícil você chegar a um diagnóstico, né? Um diagnóstico mais claro, né? Dizendo assim. Exatamente. O instrumento, ele é a ferramenta objetiva que a gente fala, né? Mas todo um diagnóstico, ele sempre precisa da junção, porque quem está por trás daquele instrumento precisa ser um profissional qualificado, capacitado, com conhecimento, para poder fazer um direcionamento adequado. E muitas vezes a gente vai fazer isso até em parceria com um psiquiatra, né? Em geral, a gente encaminha para um psiquiatra, para um neurologista, enfim, para um outro profissional que possa contribuir com a nossa avaliação.
Exatamente. Esse é o procedimento que a gente costuma usar, né, para a gente poder tratar melhor as pessoas que nos procuram, né, tanto na fase da gestação, do parto, pós-parto, mas às vezes também pessoas, né, que não entram, que não estão dentro desse público. Exatamente. Mas que a gente percebe que existe uma necessidade de um diagnóstico. Exatamente. E assim, pensando, voltando um pouquinho na questão da triagem, até a triagem ela vai permitir até a gente identificar quem que precisa de uma atenção individualizada, né, e quem daquele grupo, que às vezes não está apresentando sintomas, que pode se beneficiar da participação em um pré-natal psicológico, sem necessariamente haver uma preocupação, né, de um desenvolvimento de um transtorno, realmente. Sim, e é sobre esse tema que a gente vai tratar no próximo episódio. Exatamente. Então, não percam, no próximo sábado a gente vai conversar um pouquinho sobre grupos de gestantes, pré-natal psicológico, grupo terapêutico, né? Quando a gente fala sobre Sim. isso. Será que é a mesma coisa? Sábado a gente conversa melhor sobre isso.